Leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 24. Este salmo nos fala a respeito dos atributos de Deus. Veja o versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. 2. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Esses dois versículos que nós lemos revelam os atributos de Deus. O versículo 1, que nós colocamos em verde, serve para destacar que do Senhor é a terra. Muitas pessoas dizem: quem é o dono da terra? Esse versículo 1 está dizendo: do Senhor é a terra. Ele é o dono da terra e a sua plenitude. Ele é o dono das árvores, ele é o dono de todos os animais, ele é o dono de todas as pessoas, ele é o dono de toda a terra. Ele é o dono de todo o mundo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Plenitude fala a respeito de tudo. O mundo e aqueles que nele habitam. Ele é o dono dos que habitam a terra. Então Deus é o dono de tudo. Esse versículo 1 está aqui colocado em destaque na cor verde para chamar a nossa atenção quando pensamos que Deus perdeu o controle da terra. Você olha as notícias e você escuta coisas horríveis. Você ouve notícias de guerras, você ouve notícias horríveis a respeito do que ocorre no dia a dia, no trânsito, nas famílias, a violência, e você pensa: o mundo não é de Deus. O mundo está perdido. O mundo não está mais no controle de Deus. Mas, na verdade, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então você vai perguntar: por que, se Deus é o dono do mundo e ele é o dono de todos os que habitam na terra, então por que ocorrem tantas tragédias e coisas horríveis no mundo? Porque Deus está olhando e vendo o que as pessoas resolveram fazer. As pessoas decidiram ficar longe de Deus. As pessoas dizem para Deus: nós não queremos o Senhor na nossa vida. Então Deus, que é o dono do mundo, se afasta e ele diz: então vá em frente, faz o que você quiser. Toma o mundo e faz do jeito que você quer fazer. E as pessoas pisam no acelerador e começam a praticar as suas maldades e fazerem coisas erradas, e elas vão ferindo e machucando pessoas, e Deus permite que as pessoas que não querem ficar perto dele sofram as consequências. Você pode perguntar: mas e as vítimas? Porque existem vítimas. Existem pessoas que são atropeladas, pessoas que são abusadas, e são pessoas que não têm culpa da violência que estão sofrendo. Mas essas pessoas,
elas também não estão com Deus. Elas também estão seguindo a rota e o caminho que elas querem, dizendo que não querem Deus. Então, todo aquele que não se submete ao senhorio de Deus está vivendo num mundo caótico, carregado de pessoas que estão longe de Deus, correndo os riscos de sofrerem os danos, os prejuízos, os abusos de outras pessoas que igualmente estão longe de Deus. Mas aqueles que estão debaixo da cobertura de Deus, estes estão guardados, estes são protegidos e estes o mundo não toca. Por que não toca? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nada do que acontece no mundo está fora do controle do Senhor. O Senhor está no controle de tudo que acontece no mundo. E é por isso que nós colocamos esse versículo em cor verde, para dar um destaque nesse versículo, para que você tenha certeza, o Senhor é o dono da terra, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o dono da terra, Ele tem o domínio de todas as coisas. Agora, uma questão desse versículo 1 é que quando ele diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, do Senhor é a terra sempre e sempre, desde que a terra foi criada, até o final da terra, até o dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja e tudo se consumir. O Senhor é eterno. Ele é o Senhor da terra sempre. Ele é o Senhor da terra de ontem, antes de nós termos nascido, e ele vai continuar sendo o Senhor da terra daqui a 10, 20, 100, 1000 anos. Ele é eterno. Ele é poderoso. Ele é imutável. Ele continua sendo sempre Deus. Ele não muda. E aqui nós vemos alguns atributos de Deus. O Senhor é imutável. Ele criou todas as coisas e ele continua sendo o dono de todas as coisas. A terra se sustenta pela providência de Deus. O que é a providência de Deus? A providência de Deus significa que ele lançou a palavra dele para a criação de tudo. E quando ele criou o sol, a lua, o dia, a noite, as estações do ano, quando ele criou o universo com todas as suas leis, todas essas leis, elas subsistem, elas continuam acontecendo pela providência de Deus. Significa que ele lançou uma palavra a respeito do dia, da noite, das estações do ano, das leis do universo. E o universo e a terra, tudo continua funcionando pela palavra de Deus. É ele que faz essa providência. Pela providência, as coisas são conservadas. Pela providência, Deus, ele também interfere na terra. Você vê que Deus curou cegos, ressuscitou mortos, levantou paralíticos.
você vê que quando o Senhor Jesus passeou por essa terra, ele entrou com a sua providência, mudando a história das pessoas que o procuravam. Da mesma forma, Deus hoje ouve as orações dos justos e ele entra com a sua providência. Então, a providência, no primeiro ponto, conserva o funcionamento da Terra e do universo. Num segundo ponto, a providência concorre com o poder de Deus para mudar a história daqueles que buscam a Deus. O poder do Senhor concorre, participa juntamente com o que acontece na terra para mudar a vida daqueles que procuram a Deus. E um terceiro ponto da providência é que o Senhor exerce o governo da terra. Você pode pensar que o governo dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão, do Brasil, que esses governos estão aí por acaso. Mas o Senhor, ele reina, ele tem o governo e é ele que determina os tempos que vão tomando conta de cada nação, de cada país, porque ele tem a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Deus, ele é imutável, ele não muda, ele continua com todos os poderes sobre a terra, ele é eterno, ele vive de geração em geração. Ele já era o dono da terra, porque foi ele que criou e fundou a terra. E ele continuará sendo sempre o dono da terra. Ele exerce o governo da terra pela providência. Ele conserva o funcionamento da terra. Ele concorre com o que acontece na terra, operando milagres e sinais para aqueles que o buscam. E ele tem o governo, o domínio sobre tudo o que acontece. Agora o versículo 2. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Foi o Senhor que criou os mares. No Gênesis, na criação, você vê que o Senhor criou a separação entre as águas. E ele criou os mares, ele criou os rios e ele colocou a terra sobre os mares, sobre os rios. Ele criou todas as coisas. Então, aqui nessa primeira parte do Salmo 24, nós vemos os atributos de Deus. Ele é o Criador, ele é imutável, ele não muda, ele continua sendo o dono de tudo, ele é eterno, ele é de geração em geração. Nós vemos que ele tem todo o poder a respeito do céu, da terra, do mundo e de todos os que moram na terra, de todos os moradores da terra. Ele é o dono dos mares, ele fundou, ele criou tudo, todos os rios também. Agora, nós vamos ver a segunda parte do Salmo 24. Do versículo 3 até o versículo 6, nós vemos aqui os atributos dos adoradores de Deus. No versículo 1 e 2, nós vemos quem é Deus. Ele é o dono da terra, ele é o dono de tudo. Agora, do versículo 3 ao 6, nós vemos quem são os adoradores de Deus. Então, o versículo 3 faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Em outras palavras, quem é que vai estar ao lado de Deus?
quem vai estar perto dele? Isso é uma pergunta, e agora, dos versículos 4 ao 6, nós vamos ter as respostas. Versículo 4: aquele que é limpo de mãos. A primeira característica daquele que vai viver ao lado de Deus é que ele é limpo de mãos. O que significa ser limpo de mãos? Mãos fala sobre as nossas obras, sobre o que nós fazemos. Então, aquele que é limpo de mãos é aquele que pratica boas obras, aquele que pratica o que é justo. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 1, você vê o versículo 17, que diz: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Esse versículo fala o que é ter mãos limpas. É aquele que faz o bem e é aquele que aprende a fazer o bem. Mãos limpas fala a respeito daquele que pratica o que é reto. Mãos limpas fala sobre o que ajuda o oprimido, aquele que faz justiça ao órfão, aquele que quando vê alguém que é órfão, estende a sua mão, aquele que trata da causa das viúvas. Quando fala de tratar da causa das viúvas, fala que cuida dos que são vulneráveis, daqueles que são idosos, que trata da causa das crianças, que trata da causa daqueles que estão perdidos, estendendo a mão para ajudá-los. Voltando aqui para o Salmo 24, no versículo 4, aquele que é limpo de mãos, nós vimos em Isaías, no capítulo 1, no versículo 17, o que significa ser limpo de mãos. Significa aprender a praticar o que é correto, andar na justiça, ajudar o oprimido, cuidar dos órfãos e tratar das viúvas. É buscar praticar o bem, aquele que é limpo de mãos. É esse que vai subir ao monte do Senhor. Agora, uma segunda característica, e que é puro de coração. Nem sempre a pessoa que pratica os atos de bondade pratica os atos de bondade com pureza de coração. Puro de coração fala a respeito da motivação, fala a respeito das intenções do coração. Quando você lê Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, você vê que havia um casal, Ananias e Safira. A Bíblia fala que eles venderam uma propriedade e eles reservaram uma parte do dinheiro para entregar aos discípulos, porque eles queriam parecer que eram bondosos. Por isso que eles venderam a propriedade que eles tinham e foram publicamente entregar uma parte do dinheiro para os discípulos. Quando eles entregaram uma parte do dinheiro para os discípulos, eles queriam ser vistos pela comunidade. Então, eles fizeram uma boa obra? Eles fizeram. Eles deram dinheiro para a obra de Deus, mas eles fizeram aquilo com o coração impuro. A motivação, a intenção não era de agradar a Deus e honrar a Deus. A intenção era que eles fossem vistos pelos discípulos. E existem muitas pessoas que fazem muitas boas obras e você olhando por fora
elas parecem que são pessoas boas. Aquele que é limpo de mãos fala a respeito das obras, do que nós fazemos. Mas não basta ser limpo de mãos. É necessário ser puro de coração. É necessário fazer as boas obras com pureza, com a motivação certa. Eu estou fazendo porque eu amo ajudar o próximo, porque eu quero que o próximo fique bem, porque eu verdadeiramente amo a Deus e quero que as pessoas cheguem até Deus. É disso que fala ser puro de coração. Essa é a segunda característica daquele que vai morar no céu. É o segundo atributo de quem vai morar no céu. O primeiro atributo é ser limpo de mãos. O segundo é ser puro de coração. Agora, prosseguindo no versículo 4. O que não entrega a sua alma à vaidade. Entregar a alma à vaidade, a nossa alma, envolve os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades. Vaidade é aquilo que é vão, aquilo que não tem valor. Para quem nós entregamos os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades? Aquele que vai subir ao monte do Senhor, ele não entrega os seus pensamentos, os seus desejos e as suas vontades para o que não tem valor, mas ele procura entregar os seus pensamentos para aquilo que vale a pena pensar. E em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, está escrito que tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é puro, se existe alguma coisa, nisso pensai. Então, ali em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, fala sobre como devem ser os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, que fazem parte da nossa alma, não podem ser entregues à vaidade, ao que não tem valor, mas devem ser entregues, os nossos pensamentos devem ser entregues para tudo que é reto, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é justo. É nisso que devemos pensar. Como têm sido os seus desejos? Os seus desejos, as suas vontades, elas se voltam para o bem? Ou elas estão voltadas para buscar o que fica nessa terra? O que não entrega sua alma à vaidade é que vai morar com Deus. Prosseguindo, que nem jura enganosamente. Tem pessoas que fazem promessas e não cumprem as suas promessas. Tem pessoas que mentem, enganam os outros, então nem jura enganosamente. Versículo 5, essa pessoa que está no versículo 4, que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, não jura enganosamente. Versículo 5, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. É esse que vai receber a justiça de Deus. A justiça de Deus é que quando você entrega a sua vida a Ele e obedece a Ele, você recebe o perdão dos pecados e você recebe a amizade de Deus. Então é este que vai receber a bênção do Senhor. A bênção do Senhor e a justiça, que vai ser justificado dos pecados e vai ter a sua salvação. Não é aquele que frequenta a igreja há 10, 15, 20 ou 30 anos, mas é aquele que faz tudo o que nós lemos aqui no versículo 4. E é por isso que nós colocamos esse versículo 4 em destaque. Porque
ele nos chama a atenção para podermos andar com Deus. Agora o versículo 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O que o versículo 6 está dizendo? Esta é a geração. Essas pessoas que fazem tudo o que está escrito no versículo 4, essas pessoas que fazem isso, que são limpas de mãos, puras de coração, que não entregam a alma à vaidade, que não juram enganosamente, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. São esses que são realmente os que buscam a Deus, os que vão morar com Deus. Aí tem uma palavra aqui, selá. Selá significa pausa. O livro de Salmos é um livro de poesias. E esses salmos formam louvores que são cantados. Toda vez que você vê a palavra selá, significa que aqui tem uma pausa na música. E significa que aqui tem uma pausa para a meditação, para pensar a respeito daquilo que foi louvado, daquilo que foi falado. Então, quando tem um selá aqui, isso aqui é um chamamento. É como se estivesse dizendo: preste atenção no que você acabou de ler, no que você acabou de cantar. Você só vai habitar no monte do Senhor se você fizer isso. Se você for limpo de mãos, puro de coração, não entregar a alma à vaidade e não jurar enganosamente. É esse grupo de pessoas, é essa geração, são essas pessoas que vão receber a bênção do Senhor, que vão receber a justiça de Deus. Agora nós vamos entrar na última parte desse salmo. Vai do versículo 7 até o versículo 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O versículo 7 fala: levantai, ó portas. A cidade de Jerusalém tinha várias portas. O templo de Jerusalém tinha várias entradas, várias portas. Então aqui o salmista está dizendo: levantem as portas. E essas portas aqui é por onde entravam as orientações de Deus. Essas portas também fazem referência ao nosso coração. Levantai, ó homens, ou seja, levantai, ó, o coração de vocês. Levantai as vossas cabeças, ou seja, olhem para cima, olhem para Deus. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Se nós levantarmos os nossos olhos para cima, se nós levantarmos os nossos olhos para o Rei da Glória, se nós levantarmos o nosso coração para Deus, se nós levantarmos os nossos pensamentos, as nossas cabeças para Deus, olhando para Deus, então o Rei da Glória poderá entrar. Se nós ficarmos olhando para essa terra, para as coisas dessa vida, nós estamos preocupados com as nossas coisas, com os nossos negócios, o Rei da Glória não pode entrar. Então o versículo 7 está dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Abram as portas do templo, para que Deus possa entrar no templo. Abram as portas do coração de vocês, para que Deus possa entrar. Levantem a cabeça de vocês e olhem para cima. E entrará o Rei da Glória. Agora o versículo 8. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra.
nós falamos que o Salmo 24 fala dos atributos de Deus. Nos versículos 1 e 2, nós lemos que ele é o Criador, ele é imutável, ele não muda, ele é eterno, ele é sempre o Senhor da terra. Nós falamos que o Senhor é o dono da providência, ele conserva a terra. Ele conserva o dia, a noite, as estações do ano, ele conserva a terra. Ele concorre com o poder dele na terra, ouvindo as orações e realizando milagres. E ele também tem o governo da terra. Ele tem o governo de tudo o que acontece na terra, porque ele é o dono da terra e da sua plenitude. Agora no versículo 8, nós colocamos em verde, porque ele traz mais atributos de Deus. Quem é este Rei da Glória? Ele é o Rei de toda a glória. Ele é o Senhor forte. Significa que ele tem toda a força para fazer tudo o que lhe apraz. Ele tem os poderes, ele determina tudo o que acontece. O Senhor, ele é forte e ele é poderoso. E ele também é poderoso na guerra. Significa que não existem inimigos que possam prevalecer diante dele, porque ele é poderoso na guerra. Quem é esse Rei da Glória? Ele é o Senhor forte e poderoso, e ele é o Senhor poderoso na guerra. Agora o versículo 9: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O versículo 9 repete o versículo 7. Essa é uma característica das músicas. O livro de Salmos é um livro de louvores a Deus. E quando nós estamos louvando, nós temos o refrão, o coro, que nós repetimos numa música. Então aqui existe essa repetição, existe esse coro. Levantem, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E aí o 9 repete: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Significa, além de ser um coro para a música, para o louvor do Salmo 24, isso também significa: prestem atenção, abram o coração de vocês, olhem para cima, olhem para o céu, olhem para o Senhor. Ele é o dono da terra, ele é o dono da plenitude da terra, ele é o Rei da Glória. É dele que vem tudo o que vocês precisam. E aí o versículo 10 termina: Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. O versículo 10 fala que ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E tem mais um selá aqui, mais uma vez é uma pausa. Significa pense, medite, avalie. Quem é o Rei da Glória? O selá significa pausa, é uma pausa na música e é uma pausa para a reflexão a respeito do que você está falando, do que você leu, do que você cantou. Então quem é este Rei da Glória? Ele é o Senhor dos Exércitos. Significa que não existe nenhum exército que possa derrotá-lo. Ele é o Senhor de todos os exércitos. Essa é a leitura do Salmo 24, que mostra, portanto, na primeira parte, os versículos 1 e 2, os atributos de Deus. Depois do versículo 3 ao 6, quais são as características, os atributos daqueles que adoram a Deus. Eles são limpos de mãos e são puros de coração. A intenção do coração é uma intenção correta, é uma intenção de querer fazer o bem porque existe pureza. Não entregam a alma para a vaidade. Os seus pensamentos estão voltados para Deus. Os seus desejos e as suas vontades estão ligadas ao reino dos céus. E não juram enganosamente. Eles cumprem tudo o que dizem, falam apenas
aquilo que é verdadeiro. A palavra deles é sim, sim e não, não. E não vivem envolvidos em engano. Essa é a geração dos que buscam ao Senhor. E ele termina, do versículo 7 ao 10, dizendo: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque o Rei da Glória quer entrar. E esse Rei da Glória, ele é forte, é poderoso na guerra, e ele é o Senhor dos exércitos. Mas levantai, ó portas, ou seja, abram o coração, levantai as vossas cabeças, ou seja, ergam a cabeça para olhar para cima, para olharem para Deus, porque é o Senhor que é o dono da terra e a ele pertence toda a glória. Ele é o dono da terra. Ele é o único, digno e que é verdadeiramente o Rei da glória. Ele é o Senhor de todos os exércitos. Ele tem todo o domínio, o governo e o poder. E agora, aqui na tela, você pode pertencer a esse Rei da Glória. Chegou a hora de você abrir o seu coração, levantar a sua cabeça, olhar para o Rei da Glória e receber a Jesus, que é o Senhor dos Senhores, que é o Rei dos Reis. Está na hora de você entregar a sua vida para o Senhor. E aqui na tela está a oração de confissão, para que você confesse que você quer receber Jesus, que você quer confessar os seus erros, os seus pecados, que os seus pensamentos, as suas obras que não estão alinhados com Deus, que você agora quer viver para Deus e quer viver com Ele. Então aqui está a oração de confissão. Na oração de confissão, nós dizemos que queremos que Jesus seja o nosso Senhor, que Ele seja o nosso Salvador, que Ele limpe os nossos pecados e nos perdoe, que Ele nos dê o Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus em nós, para podermos estar com Ele, e que queremos ter o nosso nome escrito no céu, no livro da vida, para termos a eternidade com Ele. Agora você pode deixar as coisas erradas e começar a seguir num caminho correto, num caminho da justiça de Deus e andar para sempre com Ele. Se você ainda não está andando com Ele, agora é tempo de você andar com Ele. Então faça essa oração de confissão comigo. Ligue o seu pensamento com Deus e fale comigo essa oração. Ligue o pensamento com Deus e fale comigo essa oração. A frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que somente Jesus é digno de todo louvor e honra e adoração e participe dos cultos para aprender mais a respeito da Bíblia e da vontade de Deus. Ore a Deus a respeito de todas as suas vontades, os seus pensamentos, os seus desejos e levante a sua cabeça e abra o seu coração para receber o Rei da Glória, que é Jesus, todos os dias, porque não basta você fazer essa oração. Até você que já é um cristão, que já é uma cristã, muitas vezes nós estamos na igreja, frequentando, ouvindo a palavra, mas não estamos praticando. Ananias e Safira, o casal que vendeu uma propriedade e foi até os discípulos, eles estavam dentro da congregação, mas eles não estavam com a pureza no coração. Eles foram entregar uma parte do dinheiro porque eles queriam ser vistos. Eles não estavam com o coração puro para seguirem a Deus. E esse é o momento de pensar: o que será que eu ainda preciso melhorar
para estar de mãos limpas? E o que será que está escondido no meu coração que ainda precisa ser purificado? E o que será que eu tenho pensado, a minha alma, os meus pensamentos, os meus desejos e as minhas vontades? O que será que os meus pensamentos, os meus desejos e as minhas vontades têm ido para um caminho de vaidade? E será que as minhas palavras eu tenho cumprido? Eu tenho dito sim, sim e não, não? Ou eu tenho feito juramentos enganosos, dizendo coisas que não são verdadeiras, que não são honestas? São essas coisas que nos afastam de Deus. E são essas coisas que precisamos melhorar para poder andar com Deus. Então, Deus abençoe a sua vida grandemente. Lembre-se de sempre dar glória e glória e glória ao Senhor. Amém? E vamos fazer uma breve oração. Pedimos ao Senhor agora que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos mostre, pelo mover do Espírito Santo, em nossa vida os erros e pecados que ainda precisam ser purificados. Tira do nosso coração tudo que é mal, guarda os nossos pensamentos, desejos e vontades para fazermos o teu querer. Livra-nos da vaidade e das ocupações terrenas que nos afastam do Senhor. Aproxima-nos do Senhor a cada dia para andarmos sempre eternamente contigo e alcançar, no fim de tudo, a eternidade ao lado do Senhor. Amamos e honramos a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos conserve como a geração eleita, como a geração que é santa, como a geração que é preparada para ser Teu povo. Que possamos ser a geração dos que buscam ao Senhor. Que o Senhor nos conserve em vida para a glória do Senhor eternamente. Damos glória, glória e glórias eternamente ao Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém.